Olá, amantes de histórias. Antes de mergulharmos em um conto de reviravoltas, segredos e um amor que desafia todas as expectativas, temos uma pergunta para você: de que cidade você está assistindo a essa história incrível? Deixe nos comentários abaixo. E prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir sobre uma babá e um CEO milionário vai te deixar de queixo caído. Fique até o final para não perder nenhum detalhe e para nos contar o que achou. Lilian, uma babá com um passado complexo e um currículo bagunçado, estava imersa na simples alegria de ajudar o pequeno Léo com um quebra-cabeça de girafas, quando a calma foi abruptamente quebrada por uma voz gélida e autoritária. Era Oliver Blackwell, o CEO milionário, parado na porta da sala, sua postura rígida e expressão impenetrável. "Preciso falar com você." "O sós", ele declarou, e o coração de Lilian disparou. A princípio, ela temeu por Léo, mas a resposta de Oliver jogou em um turbilhão de confusão. "É sobre esta noite. Você vem comigo para a festa da empresa." A ideia era absurda. Lilian, em seu papel de babá, ser levada a um evento de gala. "Desculpe, o quê?" Ela gaguejou, incrédula. Oliver, com a paciência esgotada, cruzou os braços e sentenciou: "Você vai comigo ao gala. Vista algo apropriado." A raiva e a perplexidade borbulhavam dentro dela. "Sinto muito, Sr. Blackwell, mas fui contratada como babá, não para comparecer a eventos sociais." Ele simplesmente cortou a pessoa que deveria ir e cancelou, e Lilian estava ali, problema resolvido. Quando ela o desafiou sobre o contrato, ele respondeu com um tom frio e irrefutável: "Está agora." Oliver virou as costas, considerando a discussão encerrada. Mas Lilian não recuou. "Espere." Ela o seguiu pelo corredor. "Você realmente acha que pode me ligar como se estivesse pedindo uma pizza?" Ele se virou lentamente, o rosto ilegível. "Eu pago bem. Já providenciei alguém para cuidar do Léo esta noite, e contratei um estilista para você. Vestido, cabelo, tudo." A humilhação era palpável. "Algum problema com meu cabelo?" Ela retrucou, desafiadora. "O que já é bonito pode ficar ainda melhor", ele murmurou, um elogio enigmático que apenas aumentou a irritação dela. Arrogante, ela bufou. "Esteja pronta até às 20 horas. Não se atrase." E então, ele partiu. Lilian ficou ali, sozinha no corredor, o coração batendo descontroladamente, os olhos fixos na porta fechada. Oliver Blackwell pensava que podia controlar tudo e todos. Mas ela não seguiria ordens cegamente. Se fosse aquele jantar, seria em seus próprios termos. Era a chance de mostrar a ele, e a um mundo, que era muito mais do que uma babá com um passado nebuloso. Às 19h05, a estilista Grace chegou, uma mulher pequena e alegre que se moveu com a precisão de uma agente secreta, carregando um arsenal de vestidos dignos de tapete vermelho. "Senhorita Lilian, vamos realçar sua beleza. Adoro trabalhar com material bruto, autêntico." Lilian franziu a testa, mas Grace rapidamente explicou no bom sentido: "Querida, você é linda, só precisa de uma ajudinha." Com alguma hesitação, Lilian se entregou à transformação. Maquiagem suave, um penteado simples com ondas soltas e um deslumbrante vestido vermelho esvoaçante que realçava sua silhueta. Ao se olhar no espelho, ela mal se reconheceu. Não porque parecesse outra pessoa, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, viu a melhor versão de si mesma. Às 19h58, ela desceu as escadas da mansão, calma e serena. Oliver esperava no hall, ajustando sua gravata. Ao vê-la, ele congelou. Nenhum som, nenhuma palavra, um silêncio quase ético para ele. Seus olhos percorreram o vestido, o cabelo, os brincos discretos. Então, seus olhares se encontraram. Havia surpresa, e talvez, uma centelha de admiração. "Você está aceitável", ele pigarreou. Lilian sorriu levemente, inclinando a cabeça. "Nada mal para alguém que você contratou como babá, não é?" Ele ignorou o comentário e estendeu o braço. Ela o pegou, com um toque de sarcasmo. "Estou indo por mim, só para você saber." "Ótimo, contanto que você sorria nas fotos e não derrame vinho em ninguém. Seus motivos são seus." Enquanto a porta da frente se abria e o carro aguardava, o estômago de Lilian se revirou. Era apenas uma noite, uma farsa, uma performance. Mas algo dentro dela sussurrava que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O salão de festas do Stuart Hotel cintilava com ouro e cristalografia. Oliver entrou com Lilian ao seu lado, e por um breve instante, o burburinho no salão pareceu cessar.
Ela estava ali, em vermelho vibrante. O vestido de tecido leve caía naturalmente. Seus ombros nos revelavam uma postura perfeita. O cabelo em ondas soltas movia-se suavemente no ar condicionado. Não havia joias chamativas ou maquiagem pesada, apenas pura elegância, um mistério silencioso que prendia o olhar. A primeira a notá-los foi Meredith Kensington, a ex-noiva de Oliver, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de Chicago. Ela estava com dois executivos da empresa quando se virou lentamente, como se pressentisse o momento. Seus olhos fixaram-se no vestido vermelho. Ah, Meredith soltou um sorriso de lado. Você trouxe um encontro esta noite. Oliver respondeu com um aceno curto e frio. Lillian permaneceu firme ao seu lado, um leve sorriso nos lábios não largo, não tímido, apenas confiante. O sorriso de alguém que não precisava provar nada. Olá, Lillian estendeu a mão educadamente. Lillian Cruz. Meredith apertou sua mão com 2 dedos, como se tocasse algo delicado. Encantada. Não nos conhecíamos ainda. Escolha de cor interessante. Seu olhar percorreu no vestido. Vermelho é ousado, muito chamativo. Isso mesmo, Lillian sorriu. Ser invisível nunca realmente me atraiu. Meredith forçou uma risada abafada. E você trabalha na Black Holdings? Algo assim, Lillian respondeu em tom neutro, com um brilho misterioso nos olhos. Interessante. Meredith se virou para os homens ao redor dela. Ultimamente, a empresa tem adotado algumas políticas de inclusão bastante criativas. Oliver pigarreou. Meredith, se você está insinuando algo. Oh, claro que não, ela retrucou, sorrindo falsamente. Só estou dizendo que é admirável ver a empresa investindo em talentos alternativos. Lillian deu um passo à frente, inclinando a cabeça levemente. Sabe, eu realmente admiro mulheres como você. Meredith pareceu pega de surpresa. Realmente? Claro, Lillian continuou, a voz suave mas cortante. É preciso coragem para usar um vestido com tantas camadas e ainda andar como se estivesse flutuando e manter o equilíbrio nesses saltos. Isso é uma arte. Meredith não conseguiu discernir ser um elogio ou uma alfinetada, e era exatamente esse o efeito que Lillian queria. Oliver a observou surpreso. Aquilo fora elegante, astuto e, estranhamente, divertido. Nos minutos que se seguiram, muitos olhos se voltaram para eles enquanto caminhavam em direção à mesa principal. Lillian manteve a postura reta, cumprimentando as pessoas com polidez e facilidade, mas sem alarde. Havia algo nela, uma mistura de simplicidade e confiança que era intrigante e perigosamente atraente. Você está bem? Oliver perguntou em voz baixa, enquanto se ajeitavam à mesa. Estou ótima, ela respondeu calmamente, pegando seu guardanapo. A propósito, você deveria sorrir mais. Seu rosto parece mais amigável quando não está congelado. Ele ergueu uma sobrancelha. Você sabe que está falando com o presidente da empresa, certo? E você sabe que está falando com alguém que não tem medo de presidentes, certo? Oliver não respondeu, mas o canto de sua boca ameaçou um sorriso, um vislumbre de humanidade que Lillian não esperava. A mesa principal era um tabuleiro de xadrez de poder, e Meredith Kensington, com sua beleza e influência, estava determinada a ser a rainha. Então, Lillian, ela começou, a voz melosa. Qual é exatamente o seu papel na Black Holdings? Não consigo me lembrar de tê-la visto em nenhuma reunião. Oliver, ao lado de Lillian, sentiu uma pontada de raiva por Meredith tentar humilhá-la publicamente. Mas antes que ele pudesse intervir, Lillian respondeu, com uma calma que surpreendeu a todos: senhorita Kensington, meu trabalho é mais discreto. Eu lido com os detalhes, aqueles que muitos consideram insignificantes, mas que, na verdade, mantêm a máquina funcionando. O presidente da Horizon, sentado à direita de Lillian, pigarreou. Com licença, senhorita Cruz. Lillian Cruz. Ela sorriu, e algo na sua confiança silenciosa fez com que lhe a escutasse. Meredith, sentindo-se desafiada, não desistiu. Lillian, Oliver tem sido tão discreto sobre você. Ele é tão particular sobre sua vida pessoal. É realmente fascinante que ele tenha trazido você. Lillian apenas tomou um gole de água. Inabalável. Bem, alguns segredos são mais interessantes quando revelados em eventos de gala, não acha? Um murmúrio de risadas percorreu a mesa. Oliver a observou com uma mistura de surpresa e fascínio. Ela estava lidando com Meredith com uma astúcia que ele não esperava. Foi então que o Sr. Belmont, o magnata francês dos investimentos que Oliver estava desesperado para impressionar, aproximou-se da mesa. Oliver,
Meu caro, é um prazer, ele disse, apertando a mão de Oliver. Seus olhos, no entanto, fixaram-se em Lilian. E quem é esta beldade misteriosa? Meredith interveio rapidamente, antes que Oliver pudesse responder. Sr. Belmont, esta é a acompanhante de Oliver para a noite. Ela tem um papel bastante único na empresa. O sarcasmo em sua voz era evidente. Lilian não esperou por Oliver. Ela se levantou, estendeu a mão com elegância e, para o choque de todos, começou a falar em um francês impecável. Monsieur Belmont, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Lilian Cruz. J'ai beaucoup lu sur vos travaux révolutionnaires em energias renováveis. Sr. Belmont, é uma honra conhecê-lo. Eu sou Lilian Cruz. Li muito sobre o seu trabalho revolucionário em energias renováveis. O Sr. Belmont, um homem que parecia entediado com a maioria dos jantares de negócios, acendeu-se. Mademoiselle Cruz. Seu francês é impecável. E você está familiarizada com meu trabalho? Lilian sorriu. De fato. E devo dizer que a proposta que a Black Holdings está apresentando para o Projeto Horizonte, embora ambiciosa, subestima o potencial de valorização a longo prazo da sua tecnologia. O foco está muito no ROI imediato, mas a sustentabilidade e a inovação disruptiva que sua empresa oferece. Isso é o que realmente irá redefinir o mercado global de energia. A sala silenciou. Oliver, que estava prestes a iniciar a apresentação sobre o Projeto Horizonte, ficou boquiaberto. O Sr. Belmont olhou para Lilian com uma admiração genuína, seus olhos brilhando. Magnifique. Oliver, por que sua equipe não me apresentou esta dama antes? Ela compreende a visão como poucos. Meredith estava pálida, seus olhos arregalados, a zombaria em seu rosto substituída por um choque e ciúme evidentes. O Sr. Belmont virou-se para ela, a voz carregada de desdém e a senhorita, que tipo de papel único desempenha, além de subestimar os talentos alheios? Meredith gaguejou, sem palavras. Oliver, finalmente se recuperando, olhou para Lilian de uma maneira totalmente nova. Ele a via não apenas como uma babá, não como um substituto de última hora, mas como uma mulher de inteligência afiada, confiança inabalável e uma compreensão dos negócios que rivalizava com a sua própria. Ela não era apenas bonita, ela era brilhante, uma força a ser reconhecida. Enquanto o Sr. Belmont continuava a conversar animadamente com Lilian sobre o mercado de energias renováveis, Oliver teve uma epifania. Ele não a tinha trazido como uma companhia, mas sim como uma arma secreta que ele nem sabia que possuía. O gala, que começou como um aborrecimento, havia se transformado em uma revelação inesperada. Lilian, consciente de todos os olhares sobre ela, sentia um formigamento de poder. Era uma sensação intoxicante ser reconhecida por sua mente, e não por sua aparência ou seu papel doméstico. A noite ainda estava longe de terminar, e ela sabia que o jogo estava apenas começando. A música da orquestra de cordas ainda ecoava suavemente pelo salão quando Oliver Blackwell, com uma seriedade que beirava a desesperança, abordou Lilian. Lilian, preciso de um favor. Um grande favor. O tom dele era diferente, menos arrogante, mais vulnerável. Ele a levou para um canto mais tranquilo, longe dos olhares curiosos. Minha ex-noiva, Meredith, está tentando sabotar o Projeto Horizonte. Ela me vê como um adversário na empresa do pai dela. Para proteger a Black Holdings e selar o acordo com o Sr. Belmont, preciso de uma parceria. Uma parceira. O coração de Lilian apertou. Está me pedindo para fingir ser sua namorada. A proposta era audaciosa, perigosa. Oliver assentiu, seus olhos fixos nos dela, buscando algo que ela não tinha certeza de poder dar. É por um curto período. Apenas até o acordo ser fechado. Você tem a inteligência e o charme necessários para impressionar os investidores. A ideia a incomodava profundamente. E o que eu ganho com isso? Mais humilhações públicas. Oliver engoliu em seco. Um bônus generoso. E uma cláusula no seu contrato que garante sua proteção contra qualquer retaliação de Meredith. Lilian ponderou. A oferta era financeiramente tentadora, mas o risco emocional era imenso. Ela não era uma atriz. E o Léo? Ela perguntou, a voz suave. Como isso o afetaria? Oliver assegurou que o menino estaria seguro e que a privacidade de Lilian seria mantida. Preciso que você pareça estar genuinamente apaixonada por mim, ele adicionou, e a frase pendurou no ar entre eles, carregada de uma estranha tensão. Lilian olhou para o chão, seus pensamentos em turbilhão.
Ela viu uma oportunidade, não apenas financeira, mas uma chance de provar a si mesma. Tudo bem, ela disse, erguendo o olhar, mas tenho algumas condições. Primeiro, 0 demonstrações públicas de afeto que não sejam estritamente necessárias. Segundo, você não tem permissão para ser um idiota. Oliver quase sorriu. E a terceira condição? Ele perguntou, com um brilho divertido nos olhos. Que você finja que me respeita como igual, ela respondeu, a voz firme. Não como uma babá contratada, ou uma peça de xadrez em seu jogo. Oliver assentiu. Feito. Eles apertaram as mãos, selando um pacto que mudaria suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Nos dias que se seguiram, a farsa começou. Eles apareceram juntos em jantares de negócios elegantes, almoços de trabalho e eventos de caridade. Para o mundo, eles eram o novo casal poderoso de Nova York. Lillian atuava seu papel com uma graça surpreendente, sorrindo nos momentos certos, fazendo comentários inteligentes, e até mesmo tocando levemente o braço de Oliver em demonstrações de carinho calculadas. Oliver, por sua vez, encontrava-se cada vez mais hipnotizado por sua performance. A cada interação, ele via uma nova faceta dela: sua paciência com Leo, sua risada genuína, sua inteligência aguda. A linha entre a encenação e a realidade começou a se embaçar perigosamente. Em casa, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. A formalidade antes existente deu lugar a uma camaradagem mais relaxada. Oliver começou a compartilhar detalhes do seu dia, e Lillian ouvia com atenção, oferecendo conselhos perspicazes. Leo, alheio à farsa, estava mais feliz do que nunca. Ele os via juntos, rindo, agindo como uma família. Uma noite, enquanto Lillian lia uma história para ele antes de dormir, Leo abraçou apertado. Lillian, eu queria que você fosse minha mãe de verdade, ele sussurrou. O coração de Lillian se partiu e se encheu ao mesmo tempo. Ela olhou para a porta e viu Oliver parado ali, observando a cena, uma expressão complexa em seu rosto. Ele se virou rapidamente, mas Lillian sabia que ele tinha ouvido. Aquele momento serviu como um despertar assustador para Oliver. A presença de Lillian em sua vida, e na vida de Leo, havia se tornado indispensável. Ela preenchia um vazio que ele nem sabia que existia. Mas ele se forçava a lembrar: era tudo um contrato, uma atuação. Não podia ser real. Ou podia? A cada dia, a cada troca de olhares, a cada sorriso compartilhado, a verdade se tornava mais difícil de ignorar. O relacionamento falso estava se tornando dolorosamente real. A sala de reuniões do Projeto Horizonte estava abafada com a tensão e o cheiro de café forte. Olhos curiosos se voltavam para Lillian, agora uma figura quase onipresente ao lado de Oliver Blackwell. Mas a curiosidade se transformou em espanto quando ela não apenas participou ativamente da reunião, mas dominou a sala com sua inteligência e paixão. O Projeto Horizonte, que antes parecia um monstro burocrático, ganhou vida sob a sua voz. Lillian apresentou um plano inovador para a sustentabilidade e o crescimento do projeto, usando sua experiência em planejamento comunitário e sua visão para o futuro das energias renováveis. Ela citou dados complexos, previu tendências de mercado com precisão assustadora e respondeu a perguntas complicadas com uma confiança inabalável. Oliver, sentado ao lado dela, observava-a com uma admiração que ele não conseguia mais disfarçar. Sua babá, a mulher que ele havia contratado por desespero, era uma força estratégica. Quando ela terminou, um silêncio atordoado preencheu a sala, seguido por uma onda de aplausos. O Sr. Belmont, visivelmente impressionado, sorriu amplamente. Oliver, esta mulher não é apenas sua parceira, ela é um gênio. Sua análise é impecável. Após a reunião, Oliver virou-se para Lillian, seus olhos brilhando com uma nova luz. Lillian, tenho uma proposta formal para você. Gerente de projetos sêniores no Projeto Horizonte. Pense nisso. O coração de Lillian saltou. Um emprego real, significativo, em seus próprios termos. Era tudo o que ela sempre quis. Mas uma sombra de dúvida permaneceu: seria isso real? Ou apenas mais uma parte da farsa? Enquanto o sucesso de Lillian na empresa crescia, a inveja de Meredith Kensington transformava-se em um veneno. Meredith, que havia perdido o Oliver e agora via Lillian ascender em um projeto que ela considerava seu por direito, estava furiosa. Ela começou a investigar a fundo o passado de Lillian, determinada a encontrar a rachadura na armadura daquela mulher misteriosa. Ela farejou, subornou e finalmente, encontrou. Lillian Cruz, a brilhante gerente de projetos, era, na verdade,
A babá de Oliver Blackwell, com um passado de fracassos profissionais e uma reputação questionável. Meredith tinha sua arma, e planejava usá-la no lugar mais público e humilhante possível. A armadilha foi montada no jantar beneficente de gala do luxuoso restaurante Luxor em Manhattan. A atmosfera era de ostentação e superficialidade. Lillian, radiante em um vestido elegante e discreto, estava ao lado de Oliver, que parecia mais à vontade ao lado dela do que nunca. O acordo com o Sr. Belmont estava praticamente fechado, e um futuro promissor acenava. Mas Meredith não ia permitir isso. Com um sorriso dissimulado, ela se aproximou da mesa deles, um copo de champanhe na mão. Oliver, Lillian, que noite maravilhosa, não acham? Especialmente com tantas novas histórias sendo contadas por aí. Seu olhar parou em Lillian, a voz pingando doçura. Lillian, há algo que você não nos contou sobre o seu papel na Black Holdings, não é? Lillian sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia o que estava por vir. Não tenho certeza do que você quer dizer, Meredith, ela respondeu, tentando manter a calma. Oh, por favor, Meredith riu, e a risada ecoou no salão. Não seja modesta, querida. Conte a todos sobre o seu papel original. Você é a babá, não é? A babá de Oliver. Que ascensão surpreendente, de trocar fraldas a negociar milhões. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre a mesa. Todos os olhos, antes cheios de admiração, agora se arregalavam em choque e escrutínio. Os sussurros começaram, como uma avalanche implacável. A babá? É sério? Oliver Blackwell namorando a babá? Oliver, paralisado, não conseguiu formar uma palavra. Ele viu a dor nos olhos de Lillian, a vergonha que ela tentava desesperadamente esconder. Mas ele não se moveu. Não a defendeu. A traição de seu silêncio foi um golpe mais doloroso do que as palavras de Meredith. Lillian sentiu a dignidade dela ser esmagada sob os olhares de desdém. Lágrimas de fúria e humilhação inundaram seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Levantou-se lentamente, a postura ainda digna, apesar do tremor nas mãos. Se me dão licença, sua voz era baixa, mas firme. Virou-se e, sem olhar para trás, saiu do restaurante, deixando Oliver para trás, em meio ao caos que lhe havia, de certa forma, permitido. A porta se fechou atrás dela, mas o eco da humilhação permaneceu, um testemunho sombrio da fragilidade de seu triunfo. A porta do Luxor se fechou com um eco estrondoso, mas o verdadeiro barulho estava dentro da cabeça de Oliver Blackwell. Ele observou Lillian partir, a figura dela diminuindo no crepúsculo de Manhattan, e foi como se um véu caísse de seus olhos. A dor, a humilhação, a traição que lhe havia causado. Tudo o atingiu com força brutal. Oliver, o que aconteceu? A voz de Meredith, vitoriosa e ácida, parecia vir de outro mundo. Ele a ignorou todos, e correu para fora do restaurante, em desespero. Lillian havia sumido. Ele passou a noite em claro, assombrado pela imagem dela, pelo silêncio de sua partida. No dia seguinte, ele cancelou tudo. A verdade era que ele a amava. Não a parceira de negócios, não a solução para seus problemas, mas Lillian, a mulher que o fazia rir, que via sua alma por trás da fachada de CEO, que amava seu filho incondicionalmente. Ele ligou para o pai de Meredith, encerrando o acordo com a empresa dela. O projeto Horizonte era importante, mas a sua integridade e, mais importante, Lillian, eram insubstituíveis. Decidido encontrá-la, Oliver começou sua busca. Ele dirigiu até o antigo bairro de Lillian, um lugar vibrante e cheio de vida, tão diferente de seu mundo esterilizado. A fachada do Centro Comunitário Horizon, um projeto que Lillian havia falado com paixão, chamou sua atenção. Ali, no coração daquele bairro, ele viu as paredes vibrantes que ela havia projetado, as crianças brincando nos jardins que ela havia ajudado a criar. Ele conversou com os moradores, e as histórias que ouviu sobre Lillian, sua dedicação, sua resiliência, sua capacidade de transformar vidas, revelaram a mulher incrível que ele havia subestimado. Ela era a verdadeira força por trás do projeto Horizonte do seu próprio bairro. Quando voltou para casa, Léo correu até ele, os olhos cheios de tristeza. Papai, a Lillian foi embora. Ela não vai voltar. O coração de Oliver apertou. Eu não sei, filho, mas vou tentar de tudo. Léo puxou para um abraço. Papai, você tem que pedir desculpas a Lillian. Ela é a melhor. A inocência e a sabedoria de Léo foram o último empurrão que Oliver precisava. Ele finalmente entendeu que Lillian não precisava ser moldada por ele, ela era perfeita exatamente como era. Oliver ligou para Lillian.
A voz dela era fria, distante. Ele implorou por um encontro. Ela concordou, relutantemente, para um almoço discreto. No restaurante, o ar entre eles estava denso de emoções não ditas. Lilian, eu sinto muito, Oliver começou, a voz rouca de culpa. Fui um covarde. Não te defendi. Eu deixei a Meredith te humilhar, e isso foi imperdoável. Eu estava tão focado no meu próprio mundo, nos meus negócios, que não vi a mulher incrível que você realmente é. Eu te subestimei, e por isso, eu peço seu perdão. Ele ofereceu a ela a posição de gerente de projetos sênior novamente, não como um acordo, mas como um reconhecimento genuíno de seu valor. Por favor, Lilian. Aceite a posição. E me dê outra chance. Não como meu falso par, mas como Lilian. Eu preciso de você. Léo precisa de você. Nós te amamos. Lilian olhou para ele, as lágrimas escorrendo. Oliver, eu não sei. Você me machucou muito. Ele estendeu a mão, o olhar implorando. Eu sei. Mas eu prometo que nunca mais farei isso. Eu vou lutar por você, por nós. Eu aprendi minha lição. A história deles, o segredo da babá que se tornou a parceira de um CEO, se espalhou como fogo. Em uma entrevista televisiva ao vivo, Oliver Blackwell, o magnata antes impenetrável, apareceu ao lado de Lilian Cruz. Ele falou sobre os erros que havia cometido, a dor que havia causado e como Lilian havia mudado sua vida. Ela não é apenas a mulher mais inteligente e talentosa que conheço, ele declarou, os olhos fixos nela. Ela é a mulher que me ensinou sobre a verdadeira força, sobre comunidade, sobre amor. Lilian, sentada ao lado dele, sorriu, suas mãos entrelaçadas. A entrevista terminou com um sorriso, agradecendo-os por uma história que agora inspirava o país inteiro. Naquela mesma noite, no salão de eventos, a última canção começou a tocar. Luzes suaves enchiam o espaço, e um quarteto de cordas tocava uma versão instrumental de Can't Help Falling in Love. Oliver estendeu a mão para Lilian. Me concede esta dança? Com prazer. Os dois dançaram juntos, sorrindo e trocando olhares gentis, como se o tempo tivesse parado só para aquele momento. Léo correu até eles, subiu nos pés do pai e segurou a mão de Lilian. Posso dançar com você também? Ele pode. Lilian perguntou. Esta dança é sua também, astronauta. Oliver disse, envolvendo-o em um abraço. E os três dançaram juntos lentamente no centro de uma sala calorosamente iluminada. Sem flashes de câmera, sem pressa, sem roteiro. Apenas eles. Uma família. E enquanto eles giravam suavemente ao ritmo da música, Lilian sussurrou: não foi nada como eu imaginei. Nem eu, Oliver respondeu, mas ficou muito melhor. Muito melhor. De pé silenciosamente na entrada, observando de longe. A mesma jornalista da entrevista anotou uma última observação em seu caderno. Às vezes, o amor aparece disfarçado de um contrato temporário. Mas o que é real, sempre permanece. Uau! Que jornada, não é? A história de Lilian e Oliver nos mostra que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que a verdadeira força vem de dentro. O que você achou da história de Lilian e Oliver? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. De 0 a 10. Que nota você daria para essa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E clique aqui para conferir mais histórias inspiradoras que preparamos para você.